Olá pessoal, a gente está aqui hoje para mostrar um trato cultural que é indispensável em se tratando da cultura do tomate, né? Que é a desbrota. A orientação geral é que a gente deve retirar todos esses brotos que surgem nas axilas das folhas, né? O objetivo é deixar então que a planta desenvolva o seu caule, tá, sem a competição desses brotos laterais. Isso vai possibilitar o desenvolvimento de frutos melhores e com mais valor comercial, que não é o nosso caso aqui, né? Já que nós nos interessamos para tomate apenas para o nosso consumo. Agora, então como é que a gente faz isso? A gente deve retirar todos esses brotos que saem lateralmente com uma distância de cerca de uns 2 a 3 centímetros da base, porque isso facilita a cicatrização e diminui as possibilidades de que doenças, né, se instalem aqui. Então vocês podem observar essa planta. Essas são as folhas. O tomate tem folhas compostas, né? Folhas bastante grandes. E observe que nas axilas dela há uma forte tendência ao desenvolvimento de brotos laterais. Portanto, a orientação geral é que a gente elimine esses brotos, deixando que o caule se desenvolva numa única haste. Agora, nós poderíamos deixar mais um broto e deixar que uma outra haste se desenvolver? Sim, também é possível. Vejam esse caso aqui. Aqui, por exemplo, a planta veio se desenvolvendo e a gente pode também adotar um outro procedimento, que é deixar que um outro broto se desenvolva, né? O broto que está imediatamente abaixo do primeiro cacho, dando origem a uma outra haste. Então nós teríamos aqui uma condução em que o tomate se desenvolve com duas hastes onde vão ocorrer a produção, tá? Há vantagem e desvantagem nesse método, né? Obviamente que uma haste possivelmente geraria frutos de maior valor comercial, que também não é a nossa preocupação aqui. Mas, por outro lado, quando você deixa duas hastes, há a vantagem com uma única muda você desenvolver duas plantas simultaneamente, né? Mas aqui no geral, como no nosso caso nós temos um cultivo orgânico, a gente quer ter plantas mais espaçadas, com maior aeração, né? O objetivo da gente, a gente sempre preferiu ter aqui uma única haste, preferencialmente. Esse caso aqui a gente deixou mais algum outro pé, mas em geral nós estamos conduzindo aqui com uma única haste, né? Essa desbrota normalmente deve ser feita com muita frequência, sabe? Porque os brotos vêm se desenvolvendo rapidamente. Toda semana a gente teria que estar desbrotando. Vejam que aqui esses brotos já passaram do tamanho do desbrote, né? Com cerca de 10 centímetros eles já deveriam ter sido eliminados. Essa é uma atividade, a desbrota, que demanda muita atenção. Por isso o cultivo do tomate é muito intensivo em mão de obra. Tem que estar sempre observando para fazer essa desbrota. E essa desbrota é necessária porque você desenvolve uma planta com uma única haste. Isso dará origem a frutos maiores, mais desenvolvidos. E ao mesmo tempo a gente deixa uma planta mais arejada, não é? Com maior acesso à luz do sol, o que também contribui para evitar doenças. Vejam que também há uma tendência de se desenvolver brotos cá embaixo, às vezes chamados de ladrões, e que a gente tem que retirar também.
Além dessa prática, dessa desbrota, que consiste basicamente em retirar os ramos laterais, ainda há uma última desbrota que é a eliminação aqui do broto apical, tá? Que normalmente se faz quando a planta já está aí com 6 a 7 cachos, né? Então quando ela chegar lá em cima já superou a altura do tutor e já está com um número razoável de cachos, a gente corta o broto apical com a finalidade de possibilitar o desenvolvimento dos frutos que estão abaixo e de encerrar o desenvolvimento da planta. Claro que nós estamos falando de uma planta, uma variedade de tomate que tem crescimento indeterminado, ou seja, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Então é recomendável que a uma certa altura a gente corte o broto apical para que a planta tenha possibilidade de encher os outros frutos e encerrar seu ciclo. Plantas de ciclo determinado, né? Elas têm um limite de crescimento, elas desenvolvem aqui uma flor no ápice da planta e, obviamente, elas vão ter um crescimento até uma certa altura e vão parar. Portanto, elas não precisariam dessa poda apical. No nosso caso, como o nosso objetivo é cultivo para consumo próprio, a gente normalmente não faz essa desbrota apical e deixa a planta se desenvolvendo e dando frutos até o momento em que ela atingir então o seu estágio de fenecimento, o seu estágio de encerrar o ciclo produtivo. Agora, além da desbrota, uma outra prática extremamente importante é a desfolha, que consiste em eliminar as folhas que já vão ficando mais velhas, não é? Sobretudo aquelas que estão abaixo do primeiro cacho, não é? Com a finalidade também de deixar a planta mais arejada, com a finalidade também de permitir maior insolação e evitar doenças, né? O ataque de doenças. Uma coisa que normalmente ocorre quando a gente irriga a planta ou quando chove é que as gotas caem no solo, respingam e contaminam as folhas, não é, com esporos de fungos, com bactérias e por aí vai. Então é importante a gente retirar essas folhas de baixo sempre que possível, as que estão abaixo do primeiro cacho, e depois que a gente for colhendo também vai tirando as outras, né? Aquelas que ficarem amarelas, aquelas que derem sinal de contaminação com doenças, né? E isso vai deixando a planta mais arejada, tá? É importante também vocês verem aqui a cobertura morta, as suas várias finalidades, né? De nutrir o solo, de proteger contra os raios solares, de gerar um microclima para a vida do solo. Também há a importância aqui de impedir que essas gotas de chuva ou de irrigação caiam diretamente no solo e contribuam para disseminar pragas e doenças. Então a desbrota e a desfolha são duas das práticas muito importantes para o cultivo do tomateiro e no caso da desfolha também muito importante em se tratando de cultivos orgânicos. A desbrota é obrigatória para qualquer cultivo que se faça, para qualquer sistema de cultivo, mas a desfolha em se tratando de cultivos orgânicos é extremamente importante.
Então por hoje é isso. Até mais, pessoal.